A língua portuguesa tem muitos acentos, é muito acento, para que tanto acento? Será que é verdade isso? Será que de fato nós temos muitos acentos? Será que nós temos mais palavras acentuadas do que não acentuadas? Esse é o assunto deste DVD, deste volume. Nós vamos falar de acentuação, veremos as regras, veremos como a coisa funciona. Aproveite. As palavras mais comuns da nossa língua são as paroxítonas. As menos comuns são as proparoxítonas. As do meio são as oxítonas. Não é à toa que as proparoxítonas também se chamam esdrúxulas. Ninguém chama assim, mas elas podem ser chamadas assim, proparoxítonas ou esdrúxulas. E o que é uma coisa esdrúxula, senão uma coisa esquisita, diferente, né? Fora do comum, fora do padrão, uma coisa esdrúxula. A proparoxítona é esdrúxula justamente por isso, porque ela é a menos comum, é a mais rara. Por falar em reforma ortográfica ou acordo, o nome oficial é acordo, mas como esse acordo só entrou em vigor no Brasil, um acordo em que só um entra, não é acordo, né? A reforma ortográfica eliminou o trema. O coitadinho do trema, que muita gente já dava como extinto, mas que não, né, que vivia, era um sujeito por aí, um moribundo. As pessoas davam o trema como morto, mas ele na verdade existia, vivia, respirava e tal. Então sequência se escrevia com trema, oficialmente, antes da reforma, consequência, 50 e tal. O trema foi eliminado pela reforma ortográfica, portanto não há mais trema em português. Só se usa o trema nas palavras estrangeiras que o tiverem, né, e que não forem aportuguesadas, a gente mantém o trema nelas e nas derivadas, mülleriano, por exemplo, e por aí vai. Mas o trema, na verdade, foi-se. Adeus, adeus trema. Por falar em reforma ortográfica, houve uma reforma em 1971. Essa reforma mexeu com algumas coisinhas, a mais importante foi a eliminação do diferencial de timbre. O que é timbre? Timbre é abertura, né? Seco tem timbre fechado, seco tem timbre aberto. Seco, o adjetivo, seco, verbo, né? Eu seco a roupa, por exemplo, né? Até 71, dobradinhas como essa, seco, seco, molho, molho, gosto, gosto, almoço, almoço, governo, governo, acordo, acordo e por aí vai, essas dobradinhas tinham que ser diferenciadas, colocava-se um circunflexo na fechada. Então, até 18 de dezembro de 71, molho recebia circunflexo, diferencial de molho, gosto, gosto, seco, seco e tal. É muito comum passar diante de uma lavanderia a lavagem a seco, seco com circunflexo e o A com acento indicador de crase. Dois erros, né? O acento no A, que não existe, e o circunflexo em seco, que também não existe. Elimine esse acento da sua vida.